E, nossa, olha como tem um preconceito, um senso comum em cima disso, que eu lembro que quando eu era menor, quando eu era pequeno, assim, a minha mãe não deixava eu praticar uma arte marcial porque ela dizia que ia ficar muito violento. Ela É dizia, exatamente o é contrário. exatamente o contrário, Você aham. sabe que a violência, muitas vezes, ela está na insegurança, né? Então, quando o Hélio Gracie tinha uma frase que eu vi ele falar numa entrevista há muitos anos atrás, e ele falava pro repórter, falou assim, o que você faria se viesse um garoto de 5 anos de idade aqui e tentasse te dar um tapa no rosto? O cara falou, nada, pro garoto de 5 anos de idade. Ele falou, então, é essa relação que eu tenho com um agressor qualquer, né? A luta, para mim, não é um problema, né? Então, se eu decidir dar um corretivo naquele cara porque ele é mal educado, eu vou dar totalmente consciente, né? Da mesma maneira que você vai dar uma Entendi. bronca no garoto que está fazendo ali um educacional, né? Mas não existe nenhuma insegurança, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei que se eu for Não é lutar algo com ele, instintivo, eu vou né? ganhar, né? Então você Entendi. tira de novo, a reatividade. Se alguém te agride, você tem que agredir de volta, né? Se você sabe que aquela agressão não te afeta tanto, né? Aquela, aquela provocação não te afeta tanto, que Sêneca já dizia muito isso, né? Toda vez que alguém consegue provocar a ira em você, ele te controla. Você é escravo do que te tira do sério, né? Não é isso? Então, assim, Aham. se você tem o autocontrole que a arte marcial te traz, e nesse tipo de conflito só a arte marcial te traz, você, você não é mais suscetível a esse tipo de provocação. Então você fica muito menos violento. Entendi. Então, mais do que um professor de artes marciais, você é, pra muita gente, como se fosse usar essa terminologia, tipo um guru de vida, assim, uma direção, algo que ajuda a Olha, pessoa também. eu acho que a função, o que eu tive com os meus professores, né, com o meu mestre, com os professores que me ajudaram na minha caminhada e com tudo que eu aprendi ao longo do tempo no jiu-jitsu, me deu alguma experiência que eu procuro passar para os meus alunos e facilitar o caminho deles. Mas ninguém sabe tudo, né? Os problemas são sempre novos. Então acho que a forma como lidar talvez seja uma coisa para colocar à disposição dos alunos, né? Então assim, como cada um vai lidar com isso é individual e tem que ser. Né? Mas eu acho que eu consigo hoje, depois de muitos anos experimentando, né, e vivendo o jiu-jitsu na sua totalidade, vamos dizer assim, né? Sendo aluno, sendo professor, sendo atleta, sendo coach, sendo chefe de equipe, né? Eu vivo o jiu-jitsu na A sua máxima integralidade, né? potencialidade, né? Então, acho que hoje eu consigo fazer essas analogias com mais facilidade. E fazendo essas analogias, muitas vezes você traz o teu aluno para uma reflexão. E ele vai escolher o caminho que ele quer tomar, mas baseado em algo que ele consegue sentir, né? Então, Entendi. quando você não sabe, eu acho que é o trabalho né, o trabalho de um psicólogo, né? É o cara usar técnicas de fora do mundo para tentar criar Deixar essas aquilo simples analogias para as pessoas. e traduzir para as pessoas para que elas possam se desenvolver e tomar as suas decisões. Eu acho que o jiu-jitsu, por ser uma vivência tão forte, tem um pouco esse poder, entendeu? E eu, por estar tanto tempo nisso, consigo, de certa maneira, fazer essas analogias com facilidade. Porque eu já tive os problemas e eu já olhei pela lente do jiu-jitsu a facilidade que é para resolvê-los.